não usa há mais de um ano, doe, sempre tem alguém precisando. Aquilo que você não precisa comprar, não compre. Existe todo um raciocínio de que no mundo em que nós vivemos é necessário consumo para que as pessoas continuem gerando empregos, para que as pessoas continuem gerando o movimento da economia, mas isso nós estamos pensando como se a única forma de existir o mundo fosse através desse sistema consumista, que é um sistema absurdo e que não permite que a natureza se reponha daquilo que nós tiramos. Não é a única maneira. E nós podemos diminuir esse efeito sobre a natureza e inclusive criar uma forma de lidar com o mundo que seja mais justa para os seres humanos, porque o sistema consumista sempre gera muita desigualdade social. Existem outros sistemas. No mundo ideal, nós não precisaríamos de sistema nenhum. No mundo ideal, nós não precisaríamos de dinheiro. Eu não estou falando sobre socialismo nem comunismo. Estou falando sobre pessoas éticas que cuidam umas das outras. Isso pode ser uma utopia. Isso pode ser impossível nesse momento. Mas quem sabe se nós começarmos em nós a diminuir o consumismo, a diminuir o apego pelas coisas, a diminuir a forma como nós lidamos com a natureza, a forma como nós abusamos da natureza, quem sabe no futuro seja possível criar uma forma social que atenda a todas as pessoas. Comece por você. Comece se desapegando dessas coisas materiais. E desapego não é simplesmente, então se estragou minha calça, não tem problema. Se estragou porque foi um acidente, realmente não tem problema. Se tem como você ajeitar a calça, como era costume no passado, ajeite, não precisa comprar uma nova. Mas se não tem mais o que fazer, então sim, não tem problema. Desapego não é falta de interesse. Desapego não é deixar para lá tudo o que acontece. Isso seria falta de respeito. Desapego é você cuidar de tudo que você tem, porque você sabe que aquilo foi extraído da natureza e muitas vidas foram consumidas junto com aquele material. É você saber respeitar ao mesmo tempo em que que entende que você não depende de algo externo para ser a maravilha que você é. E aí você passa para a parte mais sutil do aparigraha, que é aprender a ter desapego também das coisas mais sutis. Desapego de pessoas, não ter ciúmes, aquele ciúmes doentio, que não é desculpa para não ter atenção com as pessoas. Desapego é você aprender a viver de forma mais simples, mais uma vez, aprender a viver de uma forma que seja bom para você, em que você se sinta completo e que você possa levar essa sensação a todas as pessoas e a todos os seres que estão ao seu redor. Comece com as coisas simples. Comece a respeitar aquilo que você usa. No lugar de quebrou a televisão, joga fora, você quer gerar emprego? Mande concentrar, mande consertar. Consertando, você gera um emprego. Gera o emprego da pessoa que vai se especializar em arrumar a sua televisão. Não torne as coisas descartáveis. Dessa forma, você vai aprender a não tornar também as pessoas descartáveis. E isso é desapego. E apenas como uma recapitulação, vamos lembrar que as obrigações, os yamas, são aquelas atitudes que fazem com que a nossa vida, em relação ao que é externo, mas partindo do que é interno, seja mais ética, tenha um princípio por trás que dá sustentação àquilo que você faz e àquilo que você pensa. E aquilo que você pensa seja um reflexo da maneira como você quer que o mundo seja. Nós devemos ser a mudança, aquela mudança que nós queremos ver no mundo. Mais uma vez, me aproveitando das palavras do grande, que é um grande sábio. Niyama. Os niyamas são a forma como você lida, são as observações, a forma como você lida com o interno e como isso afeta a maneira de você lidar com o externo.
As observações são um pouco mais suaves do que as obrigações, no sentido do desafio que você deve enfrentar. Porque, na verdade, os yamas você enfrenta a si, enquanto enfrenta também a maneira de lidar com o externo. No caso dos niyamas, você enfrenta a si mesmo em relação a si mesmo, na maior parte das vezes. E isso tem um reflexo nas suas relações sociais. O primeiro niyama, Sauchan, mostra bem a importância da pureza, da importância, porque isso é Sauchan, buscar a pureza, buscar a saúde através da sua higiene pessoal. E essa higiene pessoal não é simplesmente tomar o seu banho todos os dias, escovar os dentes, mas a maneira como você lida com os seus pensamentos. Então, pense da seguinte maneira: para manter a sua saúde física, você precisa de uma higiene adequada. O banho que você toma, a maneira como você escova os seus dentes, a maneira como você lava as suas roupas e usa as roupas adequadamente limpas, a maneira como você mantém o seu cabelo limpo, a sua orelha, o nariz. Então, no yoga, você tem uma série de técnicas que vão te ajudar aí com isso. O neti, para fazer a limpeza das narinas e evitar acúmulos que podem afetar tanto a respiração como os olhos e até profundamente. Você tem limpeza da língua, limpeza dos dentes, as limpezas internas, que vão transformar também os órgãos internos em órgãos mais limpos e mais saudáveis. E aí entra a maneira como você se alimenta. Se você come um monte de coisa pesada, com gordura, com uma energia muito pesada, como no caso de produtos de origem animal, em que o animal sofreu, recebeu hormônios, e isso tudo vai afetar a sua saúde, como nós já percebemos e como nós já temos comprovações. Isso é Sauchan na parte bruta, na parte física densa. A limpeza dos órgãos internos a partir daquilo que você bebe, a partir daquilo que você come e a partir da maneira como você limpa esses órgãos com técnicas que o yoga ensina. A parte interna através de todas essas questões de higiene pessoal. E se essa higiene afeta a sua saúde, se essa higiene afeta a maneira como a eficiência do seu corpo é maior ou menor, porque internamente, no plano mais sutil dos pensamentos, no plano mais sutil das ideias, no plano mais sutil da racionalização e até da maneira como você processa as suas sensações, por que isso não iria afetar a sua saúde? Então, observar Sauchan não é apenas observar a limpeza física densa, mas observar também uma pureza nos pensamentos, um otimismo maior nas suas atitudes, buscar transformar tudo que é interno e que, nós sabemos, uma pessoa mais otimista vive melhor. Uma pessoa que tenha muita raiva gera substâncias que são tóxicas e sujam o corpo, sujam e tornam menos saudável. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. A limpeza externa e a limpeza interna. Para limpar a mente, o yoga também oferece uma quantidade de técnicas, respiratórios, técnicas de descontração, de mentalização e principalmente a meditação. Observando essas técnicas no dia a dia, você perceberá que é muito mais fácil manter uma atitude serena em relação à vida, manter uma atitude mais saudável, ter mais paciência, ter mais felicidade e cultivar essa felicidade no dia a dia. Santosha. Para ajudá-lo em manter essa pureza mental, nós temos aqui uma observação que é um divertimento maravilhoso. Santosha é o contentamento. É brincar de procurar em todas as situações da sua vida o que tem de melhor naquele momento. É aprender a viver o presente. Viver o presente não é ignorar o passado, porque isso seria burrice, isso seria falta de sabedoria.
Viver o presente não é deixar de planejar o seu futuro e ter objetivo, porque isso seria deixar de utilizar a sua experiência. Viver o presente é aproveitar o presente com o que ele está lhe oferecendo. É impossível dizer que existe uma fórmula para a felicidade. A felicidade, na verdade, é uma escolha. Quando você escolhe observar santosha, o contentamento na sua vida, você escolhe ser feliz com o que você tem nesse momento, com o que você é nesse momento. Santosha deve ser manifestado nas pequenas e nas grandes decisões. Todos os eventos da sua vida trazem algum aprendizado e têm algo de bom, mesmo nas situações trágicas. É muito fácil encontrar santosha quando estamos felizes e aproveitando um momento tranquilo da nossa vida. Mas santosha é necessário principalmente naqueles momentos em que você não consegue encontrar a saída, ou em que começamos a chamar de problema aquele desafio que é apresentado. Observar santosha nas pequenas coisas ensina a observar santosha nesses grandes desafios. E quando você conseguir olhar para um grande desafio com otimismo, com sabedoria, com tranquilidade e com felicidade, você terá transformado toda a sua existência. Nós temos exemplos de pessoas que foram felizes durante uma guerra, por exemplo. Se a sua vida estiver acontecendo enquanto existe uma guerra, você vai esperar a guerra terminar para ser feliz? E se você não sobreviver? E se a guerra não terminar durante o tempo da sua vida? Então você nunca será feliz? Santosha é entender que não são as circunstâncias que trazem a felicidade, mas as nossas atitudes, a maneira como pensamos e a maneira como reagimos ao que vem de fora. Santosha traz liberdade, libera você de ter e passa a formular aquilo que é o ser de verdade e a te mostrar o quanto internamente você não tem limitações. Então, utilize. Esse é um niyama bastante fácil para a maioria das pessoas. Você pode utilizar no trânsito, você pode utilizar quando você tiver uma pequena discussão, você pode utilizar quando você tiver um desapontamento, um revés na sua vida. Quando você não conseguir encontrar santosha numa determinada situação, por ser muito trágica, por ser muito triste, não pense que não existe santosha naquela situação. Pense apenas que você ainda não conseguiu encontrar. Quantas vezes em nossa vida achamos que um evento é trágico e daquela situação começa toda uma mudança na sua vida que no futuro você olha para trás e pensa: puxa, que bom que aconteceu aquilo. Quando você chegar nesse ponto de olhar para uma situação trágica e falar que bom que aquilo aconteceu, olha quanta transformação surgiu daquele ponto, então você estará vivendo o santosha plenamente. Isso acontece na vida de todas as pessoas. A vida é um constante desafio e por ser um desafio, força a evolução. E de evolução, vamos criando novas realidades. E a sua realidade deve ser feliz. Na tristeza, na riqueza, na prosperidade, na felicidade, deve ser feliz sempre. Ser feliz é um estado de espírito, é uma escolha, não é uma situação. Escolha observar santosha, escolha ser feliz. E perceba, ao longo do tempo, observe por alguns meses, como a sua mente vai mudando, como você vai se transformando em uma pessoa mais leve e como isso afeta inclusive a sua saúde e a maneira como você começa a perceber o que acontece ao seu redor. Quantas pessoas, por serem mal-humoradas, por estarem sempre pessimistas, sempre vendo o que há de ruim nas coisas, recebem um monte de oportunidades e não conseguem aproveitar. E aquela pessoa que é otimista, aquela pessoa que busca o melhor, aproveita cada situação, as pequenas e as grandes, e sabe viver. Isso é santosha, saber viver com contentamento, aproveitando o momento. Tapas. Tapas significa literalmente gerar calor. Todas as vezes que estamos envolvidos em alguma atividade que exige muito
da nossa capacidade, geramos energia térmica. Geramos um calor, mas não só um calor físico ardente, como geramos um calor de paixão ou um calor de evolução que você vai perceber nesse momento em que você chegou ao seu limite e a partir daquele momento você vai ultrapassar esse limite. Isso é tapas. Esse momento. No momento em que você escolhe se você vai se esforçar e passar de si mesmo, ir além de si mesmo, ou se você vai se contentar com o que você já é. Muitos momentos precisamos aproveitar aquilo que nós já conseguimos, que nós já conquistamos. Mas não devemos fugir de tapas. Tapas é o que dá motivação para a vida. Esse desafio, essa capacidade de autossuperação, e que você terá não só durante a juventude, como muitas pessoas pensam, mas durante toda a sua vida, é exatamente esse momento em que você consegue perceber que por toda a sua vida você sempre terá a capacidade de ir além de si mesmo, que faz com que você tenha vontade de viver e de se melhorar e de continuar no caminho, o caminho que você escolheu, seja o caminho do yoga, seja um outro caminho. Tapas é a capacidade de gerar novas realidades, é a capacidade de gerar, através dos desafios, novas situações de conforto, porque o que foi desafio ontem, hoje é confortável. Quando você nasceu, você não conseguia sentar e você passou por um desafio muito grande de gerar musculatura, de gerar força para poder se sentar e se sustentar, e aquilo foi uma grande conquista. Quando você começou a caminhar, ficar em pé já era um problema, o que dirá caminhar, que dirá desenvolver passos. E esse foi um outro desafio que você enfrentou na sua vida. E assim gradualmente, quando você aprendeu a ler, isso é tapas. Quando você aprendeu a gostar da leitura, isso é tapas. Quando você aprendeu a